Olá, tudo bem com vocês? Neste videoaula, vou mostrar o passo a passo de como eu faço esse biquíni com girassóis em crochê. Mas também, quem quiser, não precisa ser cores de girassol, pode utilizar outras cores para outras flores. Este é o tamanho M, mas vou mostrar como eu faço para todos os tamanhos, do PP ao GG. Ele possui bojo e vou mostrar como eu faço toda a aplicação. Mas antes do passo a passo, para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal. Agora vamos aos materiais para a confecção. Esses são os materiais que vou utilizar. Todos os fios são 100% algodão mercerizado. E a primeira cor que eu vou utilizar, que vai ser o miolinho do girassol, é um tom de marrom, é o fio Clea 1000, vou utilizar 2 fios. E a numeração desta cor é 7382. A segunda cor que eu vou utilizar, que vai ser a primeira carreira de pétalas, vai ser um tom de laranja claro, numeração da cor 4456. E para minha terceira cor, que vai ser a segunda carreira de pétalas, vou utilizar um amarelo canário e a numeração da cor é 1289. E para a cor principal do biquíni, vou utilizar um fio branco. Também vou utilizar 2 pares de bojos no tamanho M. A agulha para confecção 1,75 para todos os fios. E uma agulha de tapeceiro para fazer a costura do bojo no biquíni. Já estou aqui com a primeira cor de fio, um fio marrom. E para iniciar, faço o anel mágico para todos os tamanhos. 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. E como estou fazendo o tamanho M, vou fazer um total de 23 pontos altos dentro do anel mágico. Com as 3 correntinhas, vão ficar com 24 pontos altos. Para o tamanho PP e P, faço um total de 16 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Para o tamanho G, 32 pontos altos. E para o tamanho GG, 40 pontos altos, todos contando com as 3 correntinhas iniciais. Então, eu vou fazendo aqui até ficar com 24 pontos altos para o meu tamanho M e já volto. Fiz aqui os 24 pontos altos, contando com as 3 correntinhas iniciais. Vou puxar a sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos. E para finalizar, vou fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E o miolinho já está pronto. Vou esconder esse fio somente para ele não atrapalhar fazer as pétalas. Vou passar ele para trás. Agora venho com o fio laranja. Vou fazer o nó inicial. Vou em cima de um desses pontos altos e vou passar o fio. E faço assim para todos os tamanhos. 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. E no mesmo ponto de base, vou fazer mais 3, ficando com 4 pontos. Depois de fazer os 4 pontos, agora eu vou fazer o ponto pipoca. Que é assim, eu viro para o lado avesso e vou no primeiro ponto alto. Aqui o primeiro ponto alto são as 3 correntinhas, então eu vou na terceira correntinha das 3 iniciais e faço um ponto baixíssimo. Viro novamente, faço 2 correntinhas, vou saltar um ponto de base e no próximo faço 4 pontos altos juntos. Faço assim para todos os tamanhos.
Depois de fazer 4 pontos altos, vou fazer da mesma forma que eu fiz no primeiro, o ponto pipoca. Viro para o lado avesso, vou em cima do primeiro ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Viro novamente, faço 2 correntinhas, salto um ponto de base, vou no próximo e faço 4 pontos altos juntos. Sempre devo, em cada pétala, saltar um ponto de base e no próximo fazer o conjunto de pontos. Depois dos 4 pontos altos, viro, faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto, viro, faço 2 correntinhas, salto um ponto de base e no próximo faço novamente 4 pontos altos. E vou seguir fazendo desta forma, faço assim para todos os tamanhos. E como estou fazendo o tamanho M e fiz um total de 24 pontos altos do miolinho, vão ficar com 12 pétalas de ponto pipoca. No tamanho PP e P deve ficar com 8 pétalas, no tamanho G 16 pétalas e no tamanho GG 20 pétalas, todas de ponto pipoca. Vou seguir fazendo aqui, quando eu estiver terminando as minhas pétalas, eu já volto. Terminando aqui de fazer minhas pétalas de ponto pipoca, já fiz 11 e agora eu vou fazer a última. Fiz aqui 2 correntinhas, sobraram certinho 3 pontos altos, salto 1 e no próximo faço 4 pontos altos juntos. Viro, faço um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto, viro novamente, eu faço 2 correntinhas e sobrou um ponto alto certinho. E agora eu vou finalizar nessa terceira correntinha das 3 iniciais da primeira pétala, onde eu fiz o primeiro ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Primeira carreira de pétala já está pronta. E agora eu venho com o fio amarelo, faço um nó inicial e posso ir em qualquer um desse espaço de 2 correntinhas, entre uma pétala e outra. Faço da mesma forma para qualquer tamanho. Passo o fio, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais 3 pontos altos juntos, ficando com 4. E nessa carreira também será carreiras de pétalas de ponto pipoca. Depois dos 4 pontos altos, eu viro, vou bem em cima do primeiro ponto, que são as 3 correntinhas iniciais, então eu vou na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo, viro e agora faço 3 correntinhas de espaço. Vou para o próximo espacinho de 2 correntinhas depois da pétala de base e faço 4 pontos altos. Faço assim para todos os tamanhos. Viro, faço um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto alto. Faço 3 correntinhas e vou no próximo espacinho de 2 correntinhas de base e faço 4 pontos altos. E vou seguindo desta forma, em cada espacinho de 2 correntinhas, faço uma pétala de ponto pipoca. E deve ter a mesma quantidade de pétalas da primeira carreira. Vão ficar com 12 pétalas também. Para outros tamanhos, a mesma quantidade de pétalas da primeira carreira também ficará na segunda. Todas as pétalas iguais de ponto pipoca, 4 pontos altos, viro do avesso, faço um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto, 3 correntinhas, vou para o próximo espacinho de 2 correntinhas e faço a mesma repetição. Vou seguir fazendo aqui, quando eu estiver terminando de fazer todas as pétalas, eu já volto. Terminando aqui de fazer as pétalas de ponto pipoca,
fiz em cada espacinho de 2 correntinhas uma pétala. E agora eu vou aqui no último espacinho de 2 correntinhas e vou fazer a 12ª pétala. 4 pontos altos, viro, faço um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto, 3 correntinhas, e para finalizar faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais da primeira pétala. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Feita a minha segunda carreira de pétala, o girassol já está pronto. Agora eu vou fazer mais 2 girassóis idênticos a esse, com a mesma quantidade de pontos dentro do anel mágico e de pétalas. Como estou fazendo o tamanho M, as outras vou fazer com 24 pontos altos dentro do anel mágico e as 2 carreiras de 12 pétalas de ponto pipoca. Fiz aqui as outras 2 flores de girassol, seguindo o mesmo passo a passo da primeira e todas as 3 ficando idênticas. E claro, para outros tamanhos, as outras 2 também devem ter a mesma quantidade de pontos e de pétalas, ficando idêntico à primeira. Agora eu venho com o fio branco, que é o fio principal do biquíni, para fazer o motivo. Faço o nó para dar início. Posso ir em qualquer um desses espaços de 3 correntinhas entre uma pétala e outra. Passo o fio e faço assim para qualquer tamanho. 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Mais 2 pontos altos, ficando com 3. 2 correntinhas. E 3 pontos altos, todos no mesmo espaço e formando assim o primeiro leque. Eu devo fazer um quadrado em volta da flor. Para todos os tamanhos, devo saber quanto de pétalas tem e fazer o quadrado certinho em volta. Depois do primeiro leque, faço uma correntinha, vou no próximo espaço de 3 correntinhas de base e faço 3 pontos altos juntos. Como estou fazendo o tamanho M e são 12 pétalas, vou fazer mais uma correntinha e no próximo espacinho de 3 correntinhas faço 3 pontos altos juntos. Para o tamanho PP e P, eu já faço um leque nesse próximo espacinho. Mas como estou fazendo o tamanho M, faço uma correntinha depois do segundo conjunto de 3 pontos altos e vou no próximo espacinho de 3 correntinhas de base e faço um leque. Ficando com 2 conjuntos de 3 pontos altos entre um leque e outro. Para o tamanho PP e P, deve ficar com um conjunto de 3 pontos altos entre um leque e outro. O M que eu estou fazendo, 2 conjuntos de 3 pontos altos entre um leque e outro. Para o tamanho G, 3 conjuntos de 3 pontos altos entre um leque e outro. E para o tamanho GG, 4 conjuntos de 3 pontos altos entre um leque e outro, em todos os leques. Depois do último leque, faço uma correntinha, vou no espacinho de 3 correntinhas de base e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no outro espacinho de 3 correntinhas e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha e no próximo espacinho já faço um leque, ficando com 2 conjuntos de 3 pontos altos entre um leque e outro. Vou seguir fazendo assim até o final da carreira. Em todos os leques deve ter o mesmo conjunto de 3 pontos altos no meio entre um leque e outro, ficando o quadrado certinho. Chegando aqui no final da carreira, vou fazer uma correntinha e o último conjunto de 3 pontos altos, no último espacinho de 3 correntinhas.
faço uma correntinha, vou prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro leque. Vou caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E o primeiro motivo já está pronto, ficando desta forma o quadrado certinho. Para outros tamanhos, claro, são outro conjunto de pontos altos entre um leque e outro, mas ficará também um quadrado certinho porque são outras quantidades de pétalas também. Agora volto com o fio novamente para iniciar as carreiras na segunda flor. Depois do nó inicial, passo o fio no espaço de 3 correntinhas, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, formando assim o primeiro leque da mesma forma que eu fiz na primeira flor. E faço assim para todos os tamanhos. Depois do leque, faço uma correntinha, ou no próximo espaço de 3 correntinhas, faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no outro espacinho de 3 correntinhas e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, e como estou fazendo tamanho M, que tem 2 conjuntos de 3 pontos altos entre um leque e outro, aqui no próximo eu já faço um leque. Mas, como eu já vou unir com outro motivo, eu vou fazer a metade de um leque. 3 pontos altos e uma correntinha. Pego o primeiro motivo, posso ir em qualquer um desses leques, devo observar se não está do lado avesso, e vou unir fazendo um ponto baixo dentro do leque do primeiro motivo. Uma correntinha e volto para o segundo motivo e termino o leque no espaço de 3 correntinhas, fazendo 3 pontos altos. No mesmo espacinho que eu iniciei a metade do leque. Depois do leque, sem fazer correntinha, vou no próximo espaço de uma correntinha do primeiro motivo e faço um ponto baixo. Sem fazer correntinha, vou no espacinho de 3 correntinhas da flor e faço 3 pontos altos juntos. Sem fazer correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha do primeiro motivo e faço um ponto baixo. Sem fazer correntinha, volto para a flor no espaço de 3 correntinhas e faço 3 pontos altos juntos. Sem fazer correntinha, vou no último espacinho de uma correntinha do primeiro motivo, volto para a flor e vou fazer a metade de um leque. 3 pontos altos, uma correntinha e agora eu vou unir com o outro leque, fazendo um ponto baixo, uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos no mesmo espacinho de 3 correntinhas onde eu iniciei. Sempre quando eu for unir já no último espacinho de uma correntinha do motivo, eu volto fazendo a metade de um leque. E agora eu vou terminar de fazer toda a volta do motivo, 3 pontos altos no espaço de 3 correntinhas, ficando com 2, agora eu já vou fazer o leque no próximo espacinho. E depois do leque, vou nesses dois últimos espacinhos de 3 correntinhas e vou fazer 3 pontos altos em cada um. E assim, ficando o quadrado certinho. Faço uma correntinha e vou prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Caminho com ponto baixíssimo para dentro do leque, faço uma correntinha e vou cortar o fio. Ficando desta forma. Para todos os tamanhos, a união é sempre da mesma forma, mas claro que são outras quantidades de pontos. Mas sempre deve ser leque com leque, ponto baixo em cada espacinho de uma correntinha do motivo e no final leque com leque. E eu faço o último leque só depois de fazer um ponto baixo no último espacinho do primeiro motivo. Aí sim eu faço a metade de um leque e uno leque com leque. Agora eu vou para a terceira flor, vou iniciar da mesma forma que eu iniciei os outros, fazendo leque primeiro. E quando eu estiver indo para o segundo leque,
Eu já volto. Já iniciei aqui a carreira para o terceiro motivo e depois dos 2 conjuntos de 3 pontos altos, no próximo espacinho de 3 correntinhas, eu faço um leque, mas eu vou fazer a metade de um leque que desde o segundo leque já começo a unir. 3 pontos altos e uma correntinha, que é a metade de um leque, e vou unir no leque do lado direito. Faço um ponto baixo dentro do leque, uma correntinha, e volto para a flor e termino o leque fazendo 3 pontos altos. Sem fazer correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha do motivo e faço um ponto baixo. Sem fazer correntinha, volto para a flor no próximo espaço de 3 correntinhas e faço 3 pontos altos juntos. Sem fazer correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha do motivo e faço um ponto baixo, volto para a flor, faço 3 pontos altos, vou no motivo, no último espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo, e depois de fazer no último espacinho de uma correntinha, eu volto para a flor e já vou fazer a metade de um leque, 3 pontos altos e uma correntinha. E chegando aqui na união desses 2 motivos, onde tem esses 2 leques, eu vou fazer um ponto baixo em cada um. Ficando desta forma. Faço uma correntinha e volto terminando o leque fazendo 3 pontos altos. Agora já vou passar para o outro motivo, no primeiro espacinho de uma correntinha, e faço um ponto baixo, volto para a flor, no próximo espacinho de 3 correntinhas, faço 3 pontos altos juntos. Vou no próximo espacinho de uma correntinha do motivo, e faço um ponto baixo, volto para a flor e faço 3 pontos altos juntos. Agora vou no último espacinho de uma correntinha do motivo e faço um ponto baixo e volto para a flor e vou fazer a metade de um leque. A união sempre é da mesma forma para todos os tamanhos, o que muda são a quantidade de pontos. E sempre depois que eu faço no último espacinho de uma correntinha do motivo, eu volto e faço a metade do leque. E sempre vou no leque do motivo, faço um ponto baixo e termino o leque voltando para a flor, fazendo uma correntinha e 3 pontos altos. Ficando desta forma, agora eu vou terminar esta carreira. Depois do leque, faço uma correntinha, vou no próximo espacinho e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou no próximo e último espacinho de 3 correntinhas e faço 3 pontos altos. Uma correntinha, vou finalizar na terceira correntinha das 3 iniciais, caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque. E a união ficou desta forma. E agora eu vou fazer a carreira por toda a volta. Depois de caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque, faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, mais um ponto alto, uma correntinha de espaço e 2 pontos altos juntos. Todos dentro do leque. Faço assim para todos os tamanhos. Vou no primeiro ponto alto de base e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto, no espaço de uma correntinha faço um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto e correntinha de base até chegar na união dos 2 motivos. Faço assim para todos os tamanhos. Chegando aqui na união dos 2 motivos, fiz um ponto alto sobre cada ponto e correntinha de base. E chegando aqui no primeiro leque, dentro dele faço um ponto alto. Bem no meio da união dos 2 motivos, onde tem esse ponto baixo, faço 2 pontos altos juntos.
Vou para dentro do leque depois da união e faço um ponto alto. Agora, vou no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto e correntinha de base até chegar no outro leque. Chegando aqui no outro leque, fiz um ponto alto sobre cada ponto e correntinha de base e vou fazer aqui no leque da mesma forma que eu fiz no outro. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Faço assim para todos os tamanhos. Agora eu vou no próximo ponto, faço um ponto alto, no próximo um ponto alto, no próximo ponto um ponto alto, na correntinha de base um ponto alto e vou seguir fazendo um ponto alto em cada ponto e correntinha de base, vou fazer assim por toda a volta. E quando eu chegar na união dos dois motivos, faço um ponto alto no primeiro leque, 2 pontos altos juntos na união dos dois motivos entre um leque e outro, e um ponto alto no outro leque. Da mesma forma que eu fiz no outro lado, depois que terminar esse lado, vou para dentro do leque, faço 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos e faço do outro lado da mesma forma. Todos os lados devem ser iguais e faço assim para todos os tamanhos. Então, vou fazendo aqui por toda a volta e quando eu estiver chegando no fim da carreira, eu já volto. Chegando aqui no fim da carreira, fiz toda a volta, um ponto alto sobre cada ponto. Na união de dois motivos, entre um leque e outro, fiz um ponto alto no leque, 2 pontos altos juntos bem no meio, entre um leque e outro, e um ponto alto no outro leque. E no leque da ponta, 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Agora eu vou finalizar aqui fazendo no último ponto um ponto alto e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. E agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até o espaço de uma correntinha. E depois de chegar no espaço de uma correntinha, somente para o tamanho P, eu faço uma outra carreira de pontos altos, fazendo ponto sobre ponto de base e no espaço de uma correntinha, sempre fazendo 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E para o tamanho PP, M, que eu estou fazendo, G e GG, é somente uma carreira, não faço outra. E a próxima carreira que eu vou fazer agora é de acabamento. Então, para o tamanho P somente, depois da segunda carreira de pontos altos sobre pontos altos, eu faço a carreira de acabamento. E a carreira de acabamento é assim, uma correntinha para o primeiro ponto baixo, mais uma correntinha de espaço. Volto para dentro do espaço de uma correntinha e faço um ponto baixo. Faço assim para todos os tamanhos. Vou aqui no próximo ponto de base, faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, próximo ponto um ponto baixo, e vou seguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base até chegar no outro espaço de uma correntinha do outro lado. Fiz aqui um ponto baixo em cada ponto de base e chegando aqui no espaço de uma correntinha, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado. Um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto de base até chegar no outro espaço de uma correntinha, que eu já começo a fazer a alça a partir de 2 lados com acabamento. Chegando aqui já no espaço de uma correntinha, em cada ponto fiz um ponto baixo, faço assim para todos os tamanhos. E agora aqui eu já vou iniciar a alça. Vou passar para dentro do espaço de uma correntinha e vou fazer um ponto baixo. Para fazer a alça, vou fazer algumas correntinhas aqui. Pode fazer a quantidade que quiser. Eu recomendo contar para que no outro bojo tenha o mesmo total e que seja do mesmo tamanho. Vou fazer mais ou menos 90 correntinhas para o meu tamanho M, mas pode fazer a quantidade que quiser. Vou seguir fazendo aqui e já volto. Fiz aqui as minhas correntinhas. Para o tamanho M, eu fiz 90 correntinhas. Pode ser a quantidade que quiser e recomendo
quanto maior o biquíni, claro, deve ser maior a alça. Depois de fazer a quantidade de correntinhas que eu preciso, vou contar de cima para baixo até a terceira correntinha e vou fazer um ponto baixo. Quem quiser alça mais grossa pode fazer meio ponto alto ou um ponto alto também. Vou aqui na próxima correntinha, faço um ponto baixo, na próxima um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo em cada correntinha de base e quando eu estiver chegando nas últimas correntinhas, eu já volto. Terminando aqui de fazer um ponto baixo em cada correntinha de base. E agora eu vou finalizar nas últimas correntinhas. Vou fazer um ponto baixo em cada uma. E vou voltar para o espaço de uma correntinha onde eu iniciei a alça fazendo um ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para finalizar. Agora eu vou fazer o acabamento nesse outro lado, fazendo no próximo ponto um ponto baixo, no próximo um ponto baixo. E vou seguir fazendo um ponto baixo em cada ponto até chegar onde eu iniciei essa carreira de acabamento. Fiz aqui um ponto baixo sobre cada ponto. Agora eu vou finalizar a carreira. Vou aqui no último ponto de base, vou fazer um ponto baixo e um ponto baixíssimo nessa primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Agora eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o espaço de uma correntinha. Agora eu vou dar início aos pontos que eu vou passar o cordão para amarrar atrás. Depois do ponto baixíssimo, dentro do espaço de uma correntinha, eu faço 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, faço assim para todos os tamanhos e vou aqui no primeiro ponto baixo de base e faço um ponto alto. 2 correntinhas, salto 2 pontos de base e no próximo faço um ponto alto. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas, salto 2 pontos e no terceiro faço um ponto alto, vou no próximo faço um ponto alto. 2 correntinhas, salto 2 pontos e no terceiro faço um ponto alto e no próximo um ponto alto. E vou fazendo assim até chegar no outro espacinho de uma correntinha. Sempre fazendo um ponto alto em um ponto de base, um ponto alto no outro, 2 correntinhas e saltando 2 pontos de base, vou no terceiro ponto e faço a mesma repetição. Chegando já aqui no final da carreira, para todos os tamanhos eu faço desta forma. E vou finalizar aqui, depois dos 2 últimos pontos altos, fazer 2 correntinhas. Sobraram certinho aqui 3 pontos baixos de base. E vou fazer igual eu iniciei, saltar 2 e no último ponto faço um ponto alto. Vou para dentro do espaço de uma correntinha e faço um ponto alto, ficando igual ao outro lado. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E o meu primeiro bojo já está pronto, ficando desta forma. E agora eu vou fazer o arremate de todos os fios. Eu sempre faço o arremate dando alguns nós em alguns pontos e cortando, e quem quiser passar uma colinha também pode, para o ponto não voltar. E depois de fazer todo o arremate do bojo, eu vou fazer o segundo bojo idêntico a esse. E claro que os 2 bojos devem ser idênticos, no mesmo tamanho, com a mesma quantidade de ponto, mesma quantidade de correntinha da alça, todo o acabamento, tudo igual do início até o fim. Então, vou fazer aqui o segundo bojo, depois de fazer vou arrematar todos os fios dele também e já volto com os 2 bojos prontos. Fiz aqui o segundo bojo, idêntico ao primeiro, seguindo o mesmo passo a passo. E eu estou fazendo o tamanho M. É importante saber a quantidade de correntinhas da alça do primeiro para fazer do segundo também. E fiz o arremate de todos os fios. E depois de terminar, agora eu vou fazer a aplicação do bojo.
Já estou aqui com o primeiro bojo para fazer a aplicação. E eu faço de duas formas. Da forma mais simples, eu vou alinhavando todo o bojo em volta do biquíni. E da outra forma, eu furo toda a volta do bojo, faço os pontos e costuro os pontos no biquíni, que fica um acabamento mais bonito, e é assim que eu vou fazer. E para furar, eu pego uma agulha de tapeceiro. Quem tiver uma agulha de crochê bem fina, pode furar também. E agora eu vou aqui nas laterais e vou furando. Vou um pouco mais para frente, faço o furo. E vou fazer assim por toda a volta, furando mais ou menos na mesma distância. Em cada ponto vou furar no meio certinho. E recomendo furar não muito próximo à beirada para que não rasgue depois. E quem conseguir furar a mesma quantidade nas duas laterais de cima. Mas quem não conseguir não tem problema. Fiz aqui o furo por toda a volta do bojo. Eu consegui deixar os furos com as mesmas quantidades nas duas laterais. Mas quem não conseguir fazer a mesma quantidade de furo, não tem problema. É só para deixar um acabamento mais bem feito. E na parte de baixo não precisa contar. E em todas as pontas eu fiz o furo no meio certinho. Agora eu vou iniciar a carreira de pontos em cada furo. Estou usando o mesmo fio e agulha que eu confeccionei o biquíni. Vou fazer um nó. Vou aqui no primeiro furo que eu fiz e vou passar o fio. Faço uma correntinha somente para prender esse fio. E vou fazer mais uma correntinha que vai servir de meu primeiro ponto baixo. Volto para o mesmo furo e faço um ponto baixo, ficando com 2. Vou no próximo furo e faço 2 pontos baixos. Vou no próximo furo e faço também 2 pontos baixos juntos. E vou seguir fazendo assim por toda a volta, em cada furo, 2 pontos baixos juntos. Vou dar seguimento fazendo aqui e quando eu tiver feito por todo o bojo, eu já volto. Fiz aqui em cada furo 2 pontos baixos, ficando desta forma. E agora eu vou finalizar. Depois de fazer 2 pontos baixos no último furo, um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Agora eu vou esconder esse excesso de fio. Vou arrematar ele, vou passar aqui entre alguns pontos e dar um nó atrás. Pode fazer o arremate da forma que quiser. Passo a sobra de fios em alguns pontos e corto o excesso. Com o primeiro bojo já com pontos feitos, agora eu vou fazer a costura dele em volta do biquíni. Primeiro, pego a agulha já com o fio, o mesmo fio que eu confeccionei o biquíni, eu fiz um nó na ponta e vou passar por dentro da ponta do bojo, para o ponto não voltar. E vou aqui certinho na ponta do biquíni. Devo posicionar certinho as 3 pontas do bojo com as 3 pontas do biquíni e observar certinho qual é o lado certo de cima do bojo. E eu vou costurar somente até a última carreira de pontos altos do biquíni. Não vou costurar na última carreira, que é de pontos baixos, tanto nas laterais quanto na parte de baixo. Então, para todos os tamanhos, eu deixo sobrando a carreira de pontos baixos.
Vou aqui no primeiro pontinho do bojo e passo em cima do ponto alto do biquíni. Vou aqui no próximo ponto do bojo e passo no ponto do biquíni. Vou no próximo ponto do bojo e passo no ponto do biquíni. E vou fazer assim por toda a volta, fazendo essa costura. Vou sempre consertando o bojo para que não fique torto e não costurar a última carreira de pontos baixos, deixar ela para fora. E vou passando a costura em toda a volta do bojo. Quando chegar na parte de cima, eu vou posicionar certinho o meio da ponta do bojo com o meio da ponta do biquíni. Então, vou seguir fazendo desta forma, em todas as pontas deve estar certinho. Eu vou costurando, observando se não está ficando torto, se eu não estou costurando pontos que eu não posso, até o final da carreira. Vou seguir fazendo aqui, quando eu tiver terminado toda a costura, eu já volto. Fiz aqui a costura de todo o bojo, ficando dessa forma. No lado da frente ficou assim. E agora eu vou finalizar aqui. Vou passar a agulha aqui no último ponto. E vou arrematar fazendo alguns nós em algum desses pontos. E vou esconder o fio passando por dentro do bojo e dos pontos. Vou cortar o excesso de fio. E o primeiro bojo já está pronto, ficando dessa forma. Agora eu vou fazer a aplicação do segundo bojo, seguindo o mesmo passo a passo do primeiro. Vou furar toda a volta do bojo, fazer 2 pontos baixos em cada furo e costurar todos os pontos em toda a volta do biquíni e sempre deixar ponta com ponta e a última carreira de pontos baixos para fora, não devo costurar ela. Vou fazer aqui e já volto. Fiz aqui a costura do segundo bojo, ficando dessa forma, da mesma forma que eu fiz no primeiro. Até a quantidade de furos eu consegui fazer igual no primeiro. Depois dos 2 bojos prontos, agora eu vou fazer o cordão para amarrar atrás. Volto com o fio novamente. E vou fazer aqui correntinhas até o tamanho que eu preciso. Não precisa contar, pode fazer a quantidade que quiser. Como eu estou fazendo tamanho M, vou fazer mais ou menos 1 metro de correntinhas. Eu vou seguir fazendo aqui e já volto. Fiz aqui mais ou menos 1 metro de correntinhas. Pode fazer o tamanho que quiser e depois de fazer as correntinhas necessárias, vou contar aqui de cima para baixo até a terceira correntinha e vou fazer um ponto baixo. Vou na próxima correntinha de base e faço um ponto baixo. Vou na próxima correntinha de base e faço um ponto baixo. E quem quiser pode fazer meio ponto alto ou um ponto alto para quem quiser o cordão mais grosso. Eu vou seguir fazendo aqui um ponto baixo em cada correntinha até as últimas e já volto. Fiz aqui um ponto baixo em cada correntinha de base, ficando dessa forma. E agora eu vou terminar aqui fazendo na última correntinha igual eu iniciei, que são correntinhas no início. Então, na última eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixíssimo na última correntinha. Mas quem quiser pode finalizar com ponto baixo na última também. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E agora eu vou fazer o arremate desses fios, vou passar por debaixo dos 2 bojos e já volto com tudo pronto. Fiz o arremate do cordão, escondi o excesso de fio em alguns pontos, cortei e passei a colinha para o ponto não voltar.
E também passei o cordão no bloquinho abaixo dos 2 buchos. Lembrando que pode fazer nas cores e no tamanho que quiser. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. E para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.